Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciando mais um Gaspar em Foco aqui pela Rádio Sentinela do Vale. Grande abraço a todos os ouvintes, as nossas ouvintes que nos acompanham todos os sábados pela manhã e em nosso canal no YouTube, em nossas redes sociais, sempre com pessoas importantes, temas importantes para a nossa cidade, atualidades, temas polêmicos também, e trazendo pessoas importantes de Gaspar, de Ilhota. E hoje nós trazemos o Dr. Alessandro Mendes, um amigo de longa data. Eu conheci ele sendo presidente do Conselho da Comunidade, um conselho importante, vinculado ao Fórum da Comarca de Gaspar, e lá a gente fez uma amizade que já ultrapassa alguns anos, e ele sempre muito competente, e uma história de vida muito interessante. Muito bem-vindo, doutor Alessandro. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Santiago, pela oportunidade de estar sempre aqui à sua frente, tentando suprir as expectativas, né? E eu que sou muito grato por estar aqui. Muito obrigado. Doutor Alessandro, eu sei que o senhor mora aqui do outro lado da BR-470, aqui pertinho, Arraial ali, né? Arraial do Ouro ou margem esquerda? Arraial do Ouro. Arraial do Ouro, que bonito. Esses dias a gente entrevistou o Márcio, presidente da Associação de Moradores. Ele tem grandes projetos para o bairro que o senhor mora, e até a seu tempo eu vou apresentar ele para o senhor, porque ele tem dias novas. Ele morou muito tempo na Alemanha, morou na Inglaterra, então ele está trazendo novidades para Santa Catarina, para Gaspar e para o bairro Arraial do Ouro. Doutor Alessandro, eu queria conhecer um pouquinho mais o senhor, que contasse um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história, da sua família. Fique à vontade. Eu sou Alessandro Mendes, Jesus Mendes, né? Nascido e criado em Blumenau. Morei lá por 36 anos. E eu tive um primeiro casamento lá, depois uma separação, e aí vim morar em Gaspar em 2008. 2008, já? Veio com enchente já? Vim com a enchente. Quando eu cheguei aqui não demorou, deu a enchente. É. E aí eu funcionário público, não concursado, ACT, que no início da carreira todos passam por isso, professor, sim, né? Sim. Então eu trabalhava, agora eu esqueci o nome das escolas aqui. Ah, mas eu ajudo o senhor. Qual bairro? Lá no bairro 7, Frei Godofredo. Frei Godofredo, trabalhei. Aqui no bairro Figueira. Figueira, Dolores Kraus. Não, nem sei se é Figueira. Figueira, Bela Vista. Aqui perto do Top ali, aquela escola estadual ali. Ah, é o Ivo de Aquino. Ivo de Aquino, trabalhei no Marcos Conde em Ilhota, né? Apesar de morar aqui em Gaspar, eu não tenho muita convivência aqui. Nós temos mais convivência na cidade de Ilhota, né? Então, fico mais restrito dentro do escritório quando estou aqui em Gaspar, e lá na Ilhota sou um pouco mais livre para andar na rua e tal. E professor de que matérias? Eu me formei em Ciências Biológicas e dava aula de Ciências e aula de Biologia. Olha que bacana. E geralmente vinculado às escolas estaduais? Estaduais e municipais. E municipais também. Isso. O ACT, ele faz prova para todos os lugares, onde arrumar uma vaga é uma benção, né? E às vezes algumas horas numa escola, algumas horas em outra. Tem essa mobilidade também, não? Eu nunca peguei 40 horas em uma escola só. Bah. Era sempre esse itinerário. Aí numa escola 10 horas, tem que sair correndo para outra. Era bastante dificultoso até eu fazer o concurso, né? E aí o senhor fez o concurso público em que ano? Eu cheguei aqui no final de 2008, em novembro. Eu acho que logo depois já deu a enchente. Sim. E aí eu fiz o concurso no final de 2009 para o município de Ilhota. Aí assumi, fiz a posse lá em março de 2010. 2010, como efetivo da Prefeitura de Ilhota. Isso, aí a minha vida começou a ter um rumo um pouco diferente. Como eu também sou servidor público, eu sei como é difícil essa vida de ACT, mas professor é mais complicado ainda, porque como o senhor falou, não pegava 40 horas na mesma escola, então tinha que sair de uma, já dava horário da outra, e tinha o deslocamento, e trabalho, e alunos, e cada comunidade escolar com suas subjetividades, com suas especificidades, né? Então se torna muito mais difícil, mas também a gente aprende muito nessa trajetória, doutor Alessandro. A evolução é significativa. Que é como tu falou, às vezes numa mesma cidade
De um bairro para o outro, ela tem uma característica diferente. Diferente. É um fenômeno. Né? A gente, perante assistente social, fazendo intervenções em escolas, eu sempre digo, cada escola é um mundo diferente. Não adianta achar que o que deu certo numa vai dar na outra, e na outra realmente vai ser diferente, e aí mudam as pessoas, as características. E Gaspar, Ilhota também, e Blumenau também, que foi as cidades que o senhor teve mais contato. A exemplo de Gaspar, no Belchior é uma realidade, Bela Vista e outra, as duas com uma forte ligação com Blumenau. Aí nós temos Bates, Barracão, uma forte ligação com Brusque. Aí nós temos Poço Grande, Macuco, Olho Grande, com uma forte ligação com Ilhota. E assim Gaspar vai se compondo uma cidade com bastante diversidade, e essa ligação com as cidades vizinhas muito forte, dependendo, o bairro tem essa ligação muito mais forte. E aí, doutor Alessandro, uma coisa muito interessante, quando eu conheci o senhor tinha um escritório aqui nessa rua, na Coronel mesmo, teve um escritório de advocacia aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da transição profissional, o que o senhor vislumbrou depois de muitos anos de professor, ACT e concursado, o que o senhor vislumbrou para o futuro do senhor e da sua família? Isso, eu falar em família, não posso deixar de citar aqui o nome da minha esposa, né? Cidriana. Professora também? Hoje professora, se concursou no mesmo ano que eu, a gente fez o concurso juntos, né? Também se efetivou no mesmo ano, e meus 2 filhos que eu tenho aqui com ela, que é o Davi e o Pablo. O Davi é pequeno, né? Tem 5 anos. 5 anos. Não, ao contrário. O contrário, por favor. Depois o Pablo tem 5 anos e o Davi tem 15 anos. 10 anos de diferença. 10 anos de diferença, o pequeno veio na pandemia, né? Doutor Alessandro, eu achei muito bacana, porque em determinado momento da caminhada o senhor vislumbrou o seu futuro e olhou para frente. E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto de vida de empreendedor, de advogado, de mudar de profissão, de professor, né? Que hoje professor é muito difícil. Minha esposa é professora, eu sei a todos os desafios diários, e essa mudança, essa transição de carreira, como é falado hoje dentro dos recursos humanos. Então, para quem prestar atenção hoje vai entender, e é muito interessante tu aprender com os outros, porque a caminhada eu tropecei muitas vezes para chegar hoje no ponto que chegamos, ainda não alcancei o objetivo. Mas enfim, eu antes de ser advogado, eu tinha uma qualificação profissional que era ser professor. Então, eu vi a limitação. Professor hoje não ganha mal, mas professor também não ganha bem. Professor não vai morar em casa de 1.000 metros quadrados, não vai ter Ferrari, não vai ter nada disso. Mas também nunca vai passar dificuldade. Vai ter aquela vida mediana que o professor hoje deve ganhar entre 8 e 12 mil por mês, acredito eu. Então, eu tive uma primeira profissão e, concursado, fui estudar o direito para ser advogado. Então, fiz o direito com muito custo, eu e a minha esposa. A gente conseguiu concluir e chegamos na advocacia. O primeiro passo da dificuldade do direito é o pagamento. Pagamento mensal, que hoje deve girar em torno de R$2.000, bem mais que um salário mínimo. Tu conseguiu vencer essa etapa, vem a prova da OAB, que querendo ou não é uma coisa que atormenta a vida do estudante do direito. Porque se tu ser só acadêmico de direito, não é nada. Bacharel em direito, tu não é nada. Como muita gente fica só no bacharel em direito e não... Tu não é delegado, não avança. Tu não é juiz, tu não é promotor, tu não é advogado, que hoje são os pilares do direito, né? Então, tu tens que enfrentar a prova. E eu sempre digo para quem não passa, tu pode enganar o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, mas a prova tu não consegue enganar se tu não se debruçar sobre os livros e estudar. Se tu não consegue passar, ou tu tá com um bloqueio mental, ou tu não tá estudando. E eu acho que o bloqueio mental, ele acontece depois que tu faz determinados números de prova e não consegue passar. Tu mesmo se acha incapaz para aquilo, mas eu digo para ti, se eu passei, meu irmão, não tem gente no planeta Terra que não passa. Aí o senhor passou de primeira? Não, eu fiz a primeira vez a prova, né, porque a prova são 2 provas. 2 etapas. A prova objetiva e a prova subjetiva. Então eu fiz a primeira prova objetiva, que é só botar o X, e tinha que acertar 40, não consegui nas 40. Fui fazer de novo,
a prova. E aí passei nessa segunda prova e fui para a prova subjetiva. E rodei de novo. E aí eles falam que tem uma coisa que é repescagem. Então eu fiz de novo, sem precisar fazer a primeira, fiz a segunda e consegui passar. Olha, então que coisa fiz boa. 2 vezes as 2 provas, consegui me formar. Então, para ser advogado, tu encontra 3 situações que é difícil para te prosperar. Primeira é vencer o curso, segunda é vencer a prova, e depois não é achar que tu vais abrir um escritório, uma sala em qualquer lugar e vai encher de gente e tu vai ficar rico da noite pro dia. Até que tu entra numa cidade, eu nem da cidade não sou. Então pega um caso, pega outro, às vezes leva sorte de ganhar, às vezes perde. Então as pessoas vão indicando, vão pegando confiança. Então são 10 anos de trabalho, são quase 11 anos de trabalho para agora nós estarmos colhendo os frutos, né? De ter essa visão de empreendedor e estar tendo uma vida um pouco melhor. Que bacana, que bacana. E o senhor tem essa força da renovação, né? O segundo casamento, Isso. As crianças, porque era professor que trabalha bastante cansativo, filho, ainda fazia faculdade para conseguir se formar. Então a superação é uma das marcas do Dr. Alessandro. Toda noite, né? Que eu formei na FURB, os 2 cursos na FURB. Então era toda noite, não tinha nenhum dia que era distância, não tinha nenhum dia que não tinha aula. Foi batalhado. Mas chegamos, né? Chegamos. Depois é gostoso, depois que tu vê, os 5 anos ele vai passar. Para quem não estuda e para quem estuda, vai passar da mesma forma. Então eu resolvi sofrer por esses 5 anos, depois mais um pouco na prova e depois na advocacia, mas deu certo. Para mim deu certo. Tá dando certo até hoje. Que legal, né? E acho que vai motivar muita gente que está nos ouvindo também, está nos vendo, a persistir, porque realmente abre-se novas possibilidades. Mas ao mesmo tempo, doutor Alessandro, o que eu ouço que tem muito advogado. E aí se torna mais difícil ainda, né? Olha, o que eu vou te dizer? A concorrência está ali. Hoje o advogado que não está no meio digital, ele não está em lugar nenhum. Hoje os advogados que são um pouco mais velhos, um pouco mais antigos, que todo mundo na cidade conhece, ele ainda consegue subsistir aqui. Mas com a nova geração, a tendência é entrar em falência. Quem não se adequar, quem não vir para o mundo digital, não vai ter mais espaço na advocacia e acredito que em nenhum ramo profissional. Doutor Alessandro, eu sei que o senhor no seu escritório, o escritório do doutor Alessandro, para você que é de Gaspar, mas também Ilhota, porque o doutor João Spengler é muito conhecido, no início da rua Itajaí, passando a Celesc, embaixo tem uma loja de caça e pesca, mas em cima tinha o escritório do Dr. João Spengler, ali que é o escritório do Dr. Alessandro, e o senhor montou uma equipe também que trabalha junto com o senhor, é isso? Eu estou na rua Itajaí, número 140, próximo a Celesc, isso mesmo. E hoje eu não trabalho sozinho, né? Então, como eu já tinha dito anteriormente para ti, eu demorei para entender que eu tenho uma empresa. Então, eu era o operacional, eu era o gestor e eu era o cara o comercial, que atraía o cliente. Então, eu tenho que focar em um desses segmentos. Então, eu tenho que ser o gestor da minha empresa. Eu tenho que ser o cara que atrai o cliente, o do marketing. Eu nem sou o gestor, sou o comercial. Hoje eu tenho o operacional, que é o Liberato, a Eduarda e a Maria. E eu tenho que ainda faço a parte de gestão e de empreendedor, que é o tráfego, né? A forma de atrair o cliente. Mas nós já temos mapeado, já temos desenhado como que vai funcionar a empresa. Então, nós precisamos só criar caixa para que na frente a gente não tenha problema. Isso é uma outra coisa muito importante dentro de uma empresa. Tu tens que, antes de contratar, ter o caixa. Porque nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer para quem é empresário. De repente, não fechar nenhum contrato no mês. Meus funcionários estão ali, eles têm que, no final do mês, eu tenho que honrar o compromisso com eles. Eu, na minha casa, posso nem ter comida para comer, mas para eles eu não posso faltar com honrar. Então, para isso, tu precisa ter caixa. Então, eu estou precisando contratar para o meu escritório alguém da administração, que administre o escritório para mim. E aí, para isso, eu preciso do caixa, porque o salário desse é talvez o mais alto que eu vou ter dentro do escritório de advocacia. Bacana. Doutor Alessandro, eu vejo que o senhor também
tem se envolvido nas redes sociais e tem algumas pautas, algumas legislações muito atuais. E eu queria fazer uma pergunta já difícil, já começar a nossa entrevista já fica um pouco mais dinâmica e ao mesmo tempo mais complexa. A redução da maioridade penal que está sendo discutida hoje na Câmara Federal. Qual que é a sua opinião? O que o senhor vislumbra dessa redução, talvez para 16 anos, da maioridade penal, com o seguinte lema: eles cometem crimes graves, eles têm que ser punidos, então, como adultos, já podem voltar, já pode isso aqui, já pode aquilo lá, então também teria que ser punido quanto adultos. Qual que é a sua opinião, que o senhor vislumbra sobre o que virá pela frente? Eu tenho uma posição firme quanto a isso. Isso não é o remédio para a gente resolver os problemas criminais que nós temos na sociedade. O problema para resolver, o remédio para resolver isso aí é a educação. Então, ao invés de criarmos presídio, vamos formar professores. Vamos construir escolas de qualidade. Porque eu sei que talvez seja até mal interpretado aqui, mas hoje a escola não serve para nada. Para que tu manda teu filho para a escola? Para aprender matemática e português? E aí depois ele vem para o mundo do trabalho. Ele sabe como é que funciona uma empresa? Ele sabe jogar com o banco? Ele sabe pegar o financiamento? Ele sabe quanto ele vai pagar? Ele não sabe. Porque ele viveu a vida inteira dentro da escola e aquilo não serviu nada para ele. Então, a nossa escola tem que ter uma configuração diferente. As pessoas precisam ter lições de vida dentro da escola. E uma coisa que me assusta é quando tu não sabe jogar com o banco. Tu vai lá, tu financia, por exemplo, um carro e aquele carro não vai te trazer um retorno. Por que tu faz esse tipo de coisa? Porque tu não conhece o jogo, porque tu não aprendeu. Eu compro um carro financiado se aquele carro vai agregar para minha empresa, para minha vida, se ele vai me trazer lucro. Porque assim, senão é só jogar dinheiro fora. E isso a gente não aprende dentro da escola, e repito, a escola não tem serventia para nosso povo de hoje. Nós estamos aprendendo lá da década de 1860 da mesma forma que estão aprendendo hoje. As crianças têm outra configuração cerebral. Hoje eles são digitais, eles não são mais analógicos como nós. Então a escola precisa urgentemente passar por uma reforma. Então a diminuição da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade. O que a gente precisa é de educação. Doutor Alessandro, então agora saindo do campo jurídico para o campo educacional, eu tenho ouvido muitas críticas à educação, muitas críticas aos educadores, muitas críticas às faculdades que formaram esses educadores. Inclusive hoje estava lendo do Senado Federal uma pesquisa que foi feita, assim como tem o Enem para os estudantes, tem uma pesquisa feita aos professores para ver a qualificação dos professores. Sim. E os índices muito baixos. Então, é um problema conjuntural, né? Quando o senhor falou o salário de 8 a 12, não. É a metade disso. O professor ganha metade disso. Talvez um professor que tenha regência há muitos anos e chega a 8, 12. O professor ganha metade dos 12, ganha uns 6. Então, eu pergunto para o senhor hoje, essa reforma educacional, e eu quero concordar com o senhor, como se faria? O primeiro passo, eu acredito, que é a valorização do profissional. Hoje eu não sei como é que em outros municípios, mas no município que eu mais atuo, tu não vê uma valorização profissional dos professores, como progressão de carreira horizontal e vertical, por merecimento e por estudo. Se eu não tenho um merecimento, para que eu vou me dedicar à leitura? Para que eu vou me dedicar a um plano de aula? Ele faz de qualquer jeito. Então, para mim aguçar a vontade do professor, eu tenho que remunerar bem. Eu acredito que hoje um professor de final de carreira, se ele tem as progressões nos municípios, deva passar de 12 mil reais um salário de um professor. Um professor em final de carreira. Porque um de início de carreira, sim, deve ganhar uns 6 mil reais com a regência de classe. Então, o primeiro passo é valorizar o profissional. O professor. E hoje, dentro da escola, na minha visão, que já fui gestor de escola, eu não tenho dúvida que o elo mais importante dentro de uma escola é o coordenador pedagógico.
Ele é o elo. Ele que funciona como ligação entre o aluno e o professor. Hoje eu acompanho que a minha esposa é gestora e eu sei que o coordenador não vai para a sala de aula. Quer dizer, então, se eu sou o secretário de educação, eu chego lá e quero falar com o João dos Anzóis, tu coordenador, tu diz, mas eu nem sei quem é, eu não sei qual é a dificuldade. O coordenador tem que entrar na sala, olhar o plano de aula, ver se o professor está trabalhando o plano de aula, olhar o caderno do aluno, ver se o aluno está progredindo, ver como é que está a letra. Esse é o papel do coordenador. Então tem que ter um investimento, tem que ter uma valorização, principalmente desse, não sei se é funcionário ou desse profissional. Doutor Alessandro Mendes, nos bastidores a gente estava falando da mudança da legislação penal e penas mais severas e a visão punitiva. A visão é punitiva. A visão é vamos punir mais, que isso vai dar resultado. E aí vem como modelo talvez aquela prisão lá, Bukelele, no El Salvador. Então queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa tendência aqui no Brasil, então, de punição, aumentar as penas para tentar diminuir a criminalidade. Bom, o que tem que ficar claro é que eu conheço o sistema penal, como é que funciona. Desde a prisão em flagrante até a hora que o indivíduo é retirado da sociedade e jogado lá na cadeia. Porque é isso que a gente quer. Aquele cidadão que não é bem quisto aqui pela sociedade é jogado lá na prisão. Então, o cidadão cometeu um delito, ele vai para onde? Vai para cadeia. Então, cometeu um delito, é preso em flagrante ou depois por ordem judicial, passa por uma audiência de custódia, ali o juiz decide se solta ou não e manda prender. Então, para mim, nesse sistema, o erro está na prisão. Hoje a prisão não recupera ninguém. Hoje, se tu cometer um delito, tu, um cidadão do bem, eu posso cometer delito, qualquer pessoa, porque nós não estamos acima da lei. Nem o advogado, nem o juiz, nem o promotor e nem o policial, ninguém. Se eu violar a lei, eu vou ser preso. Se eu for conduzido à unidade prisional, o que vai me agregar isso? O cara, a pessoa que comete delito, ele tem que entender, se ele não aprendeu na escola e nem na família, que são dois elos protetivos, educativos, marcos educativos. Marcos reguladores da sociedade, a igreja, a família, a escola. Se ele não aprendeu isso, ele deveria de aprender isso lá na unidade prisional, que ele é uma engrenagem importante para a sociedade. Então lá ele tem que se capacitar, ele é obrigado a estudar, não é uma faculdade dele, é obrigado. Lá ele é obrigado a exercer o trabalho, ele tem que trabalhar. Os pilares, trabalho, estudo. Hoje tu vê 2.000 homens presos e não tem vaga para 30% dessas pessoas. E sendo que serviços tem à vontade. Ah, mas como? Não sei como que faz. Para isso nós temos os setores de inteligência para dar uma resposta para essa situação. Mas hoje, de tudo isso, baixar a situação ali, a menoridade, para que os menores de 16 anos sejam punidos como homens, né, com mais de 18 anos, isso não vai resolver. A gente tem que resolver lá. Educar as pessoas. Ele tem que entender qual é o papel dele dentro da sociedade. O traficante de droga, por exemplo. Nós trabalhamos nem sei com quantos 1.000 processos já de tráfico de droga. Tu vê uma faixa etária do traficante. A pessoa chega ali uma determinada idade e ela abandona esse mundo do tráfico de droga. Não fica, tem 40 vendo droga, tem 50. Não é pouca gente. Não estou dizendo que não tem. Tem, mas é pouca gente. A maioria são as pessoas ali entre 16 até os 25 anos. Depois para cima tu não vê mais que as pessoas estão envolvidas com isso. Talvez ele passa a constituir a família, ele vê o mal que ele está produzindo para a sociedade. Porque quando eu estou entregando aqui a droga e recebendo o dinheiro, talvez ele não está vendo o que está acontecendo por trás. Que é o furto, que é o roubo, muitas vezes é o homicídio, é toda essa violência social que acontece por causa do tráfico de droga. Porque o viciado é doente. O viciado é doente. E muitas vezes, quando vai roubar o fio do poste, morre eletrocutado. Tem gente que bate palma para isso. As pessoas veem ele roubando, vão lá, surra a pessoa. Ele é um doente. Ele precisa de uma ajuda.
E de uma ajuda de profissional, não de mim, nem de ti, mas de profissional, que entende de psicologia, que entende de droga, que entende dessas coisas. Então o senhor chegou num ponto que hoje, estava comentando com uma colega, principalmente eu vou ser sociocêntrico, falar da nossa região, Blumenau, Gaspar, Ilhota, e aí soma um pouquinho as cidades. Mas aqui a gente tem pleno emprego. Se a pessoa quiser trabalhar, tem emprego. Isso. Correto? Correto. As pessoas que não querem trabalhar e querem ir para o mundo do crime, geralmente um percentual muito grande é porque está fazendo uso de substâncias psicoativas. Porque emprego tem, trabalho tem. Se a pessoa quiser trabalhar, quiser pagar um aluguel, quiser se estruturar, tem essa possibilidade. Mas geralmente eles estão doentes, né? E envolvidos no uso abusivo de álcool e drogas. Nós temos que separar quem é o cara que vende a droga e quem é o cara que compra a droga. Certo. Eu tenho aqui um abismo entre a diferença dessas pessoas. Eu não tenho dúvida que o cara que usa drogas, seja ela lícita ou ilícita, ele é um doente. Ele é um doente. E se tu falar, maconha é droga, é complicado, só que a bebida que é lícita é muito mais complicado. Hoje, tu não escutou, eu não escutei, talvez nós nunca vamos escutar. Não estou aqui protegendo o maconheiro. Mas tu não escutou que o cara fumou maconha, chegou em casa, bateu na mulher, matou tal, fez tal coisa. Eles não fazem esse tipo de coisa. E na bebida não faz? Claro, é só tu pegar a estatística policial. Final de semana a cidade vira um inferno. Por quê? Porque as pessoas se encharcam no álcool, tu tens uma mudança psicológica, tu tens aqui talvez uma euforia, e tu chega em casa, tu agride até o cachorro, que não tem nada a ver com isso. Então a bebida alcoólica, ela tem um potencial muito mais destruidor de tudo que é tipo, porque até a sociedade te vê cambaleando na rua, do que, por exemplo, a maconha. Não estou aqui fazendo apologia à maconha, não estou dizendo que é isso. Mas estou dizendo que tem coisas muito piores que isso, que traz um transtorno fenomenal para a sociedade. E é lícito, né? No caso das bebidas alcoólicas. Porque me parece que só basta pagar a taxa para o governo e aquilo está... Não é? Tu vê, por exemplo, isso é outra aberração, o Estado. Para manter essa máquina aqui, todo mundo trabalha para manter a máquina. Eu estou fazendo uma casa lá, se a casa não tiver o alvará, eles vão destruir. Aí se eu for lá pagar a taxa, aí... Entende? Tu tens um passarinho lá na gaiola, se ele não tiver anilha, tu vai preso. Agora, se tu tiver anilha, ele pode morrer de fome que ninguém dá bola. Então, se tu paga a taxa pro governo, tudo pode. Então, nesses tratos com álcool, nesses tratos com outras drogas, tinha que ser mais rígido. Principalmente com álcool. Eu não tenho problema com álcool, meu pai não tinha, na minha família ninguém tem, mas eu conheço muitas famílias que têm problema e eu vejo que é desgastante. Os problemas recorrentes disso. O doutor Alessandro, então, qual que é o futuro da advocacia? O que o senhor vislumbra para os próximos anos? Bom, só indo um pouco mais na área criminal, para a gente entender, hoje o Brasil ele tem apertado as penas. Eu não vou aqui saber te dizer ao certo, mas a pena de furto era de 1 a 4, me parece que foi de 2 a 8. O feminicídio, matar uma mulher, quer dizer, a mulher tem mais importância na sociedade do que um homem. Se eu matar um homem, a pena é de 12 a 30. Se eu matar uma mulher, é de 20 a 40. Não é? Então, o Brasil está caminhando para as penas mais duras. E não se assustem se daqui a 30 anos, talvez nós não vamos ver isso, o Brasil não aceita até uma pena de morte. Nós não temos maturidade para isso e eu trabalho com o judiciário todo dia. E muitas vezes a gente vê erro judicial que só vai reparar lá em cima, em Brasília. Olha só, doutor Alessandro, temos tantas pautas, mas o senhor será convidado em outros momentos, porque a gente tem um bom relacionamento e eu tenho uma admiração pelo seu trabalho. Como que as pessoas podem, então, conhecer o escritório, o serviço do escritório? Tem alguma rede social, as pessoas, algum horário específico que as pessoas possam ir lá, fazer uma consulta, no período da manhã, no período da tarde, ali, Rua Itajaí 140, é isso, doutor Alessandro? Eu, até para não ser desonesto com os colegas, eu vou me reservar essa informação, né? Porque Perfeito. O advogado ele tem uma certa conduta dentro do meio profissional, então jamais vou dizer para alguém, vai lá, que precisando me procura, não, de forma alguma.
Eu vou me reservar Tem isso no código de ética do advogado? Tem. Perfeito. Mas as pessoas podem fazer a pesquisa na internet, então? Na internet, nós estamos na internet. Perfeito. Eu e assim como muitos outros colegas, muito bons aqui, que Gaspar está bem representado com a advocacia catarinense, tá? Muito bem representado. Que bacana, que bacana. Então tá, doutor Alessandro, chegamos então ao fim desse nosso primeiro podcast juntos aqui na Sentinela. Agradeço o senhor, a sua família, esse tempo que o senhor tirou do seu trabalho, da sua família, para estarmos juntos aqui, nos comunicando, falando um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, Gaspar Ilhota em Blumenau, sempre fazendo bem e trazendo novidades para a nossa população. Eu que agradeço novamente, um bate-papo muito interessante e estou sempre à disposição. Obrigado, meu irmão. Então, obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.